se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vídeo? Eu prometi pra mim mesma que eu só ia contar essa história toda esse ano ainda, se o Senhor completasse a obra. Se a gente conseguisse realmente de volta aquilo que nós perdemos. E eu creio que Deus restaurou tudo aquilo que foi perdido. E coisas melhores estão por vir. Eu queria gravar esse vídeo com o Isaías, mas ele tá na correria de trabalho, né? Chega bem mais tarde e cansado. Então, aguarde que o próximo vídeo, contando a novidade, ele vai estar comigo, porque eu não sei explicar. Então, ele vai explicar direitinho pra você. Uma bênção, a bênção final. Eu acredito que Deus tem mais, né? Ainda tem aí alguns dias pro ano terminar. Mas assim, foi uma bênção que a gente orou bastante e esperou o tempo de Deus, porque é muito perigoso a gente fazer do nosso jeito e não esperar, né? Eu sou prova viva disso. Nossa família é prova viva de que fazer as coisas do nosso jeito trazem consequências, e as consequências elas são muito duras. Esse vídeo é para compartilhar com você um resumo, sabe, um geral de tudo aquilo que aconteceu com a gente durante esse último ano. Ano passado a gente decidiu vender nosso apartamento, fomos pro Maranguape. Não vou contar muitos detalhes porque tem vídeos aqui no canal de todo o processo. Eu já tentei fazer esse vídeo com detalhes e o meu celular não suporta tanta informação. Então eu preciso resumir bastante. Em março do ano passado, nós saímos desse apartamento, fomos morar no Maranguape. Como eu falei, eu quero contar mais o processo, mas tem vídeo aqui no canal, tá? Então você procura um pouquinho que você vai encontrar a história do apartamento, a história da casa. Eu vou só fazer um resumão, até coloquei no papel para eu não me perder. Mudamos daqui desse apartamento pro Maranguape. Passamos meses maravilhosos naquela casa. Eu vou colocar algumas fotos aqui pra você. A casa do Maranguape era um sonho nosso. Deus permite muitas vezes as coisas acontecerem porque a gente quer muito, porque a gente almeja muito, porque a gente pede muito. Então ele permite, mesmo que não seja a vontade dele na nossa vida. Hoje eu entendo isso, sabe? E naquele momento foram dias muito bons, dias também de passar aflições, né? Com 3 meses que nós mudamos pro Maranguape, meu esposo ficou desempregado. Nós não tínhamos mais como pagar a casa. Pagamos ainda por 6 meses. Moramos lá 9 meses. Pagamos com seguro-desemprego que ele recebeu. E quando terminou o seguro-desemprego, a gente não tinha mais o que fazer. Não tínhamos mais para onde ir. Tínhamos perdido nossa casa porque nós não tínhamos como pagar as próximas prestações, já que era uma casa comprada ao longo dos anos, né? Você vai pagando a casa pela Caixa. Então nós decidimos repassar a casa, entregamos para outra pessoa cuidar, para outra pessoa seguir em frente. A casa não era no nosso nome, era um repasse, então a pessoa ficou com o repasse e nós recebemos uma proposta para morar em outra cidade, que era o Horizonte. E nós somos cristãos, eu sou missionária, meu esposo é presbítero, e a gente recebeu um convite para ir para outra cidade cuidar de uma igreja. E quando a gente aceitou esse convite, nós tínhamos uma visão, e quando nós chegamos naquela igreja, a visão foi totalmente diferente. Nós tínhamos projetos, nós tínhamos ideias. Eu sempre trabalhei no Ministério Infantil, tenho vários cursos, fiz curso pela APEC. Quem não conhece a APEC, procure. A APEC é como é que eu posso dizer? É um lugar muito respeitado para quem trabalha com o Ministério Infantil. E nós chegamos lá naquela cidade, no Horizonte. As coisas aconteceram totalmente diferentes do que a gente pensava. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso.
Eu tô só resumindo mesmo. Nós ficamos naquela cidade por 2 meses, morando de aluguel. O nosso aluguel era pago pela igreja, né? Pelo meu pai. Meu pai é o pastor, era o pastor presidente de onde nós estávamos. Nós estávamos debaixo da bênção dele. Ele nos direcionou aí àquele lugar e nós fomos. E foram meses de muita angústia, de muita tristeza, porque a gente tinha uma ideia. Recebemos informações que os irmãos precisavam de pastor, que os irmãos queriam ser pastoreados, que os irmãos precisavam de amparo, de cuidado. E quando nós chegamos lá, era outra situação. As pessoas, elas já queriam mandar, elas já tinham costume de mandar. Então elas não queriam que fosse outra pessoa, elas queriam elas mesmas fazer o serviço, elas mesmas dirigirem a igreja. E nós fomos ali com o propósito de amadurecer mais no Senhor, creio nisso. E viemos de volta para Fortaleza em janeiro desse ano. Nós já tínhamos vendido nosso apartamento, que é esse. Tínhamos ficado sem nossa casa no Maranguape e estávamos morando de aluguel no Horizonte. Aí já foram 3 mudanças. Quando nós chegamos em Fortaleza, nós não tínhamos nada, só tínhamos o nosso carro, né, assim, de bem material. Meu esposo estava desempregado, porque ele estava cuidando da igreja no Horizonte, colocou currículo várias vezes, em vários lugares, mas como é uma cidade que ela já é populada por pessoas, a população dela já é grande e a cidade é pequena, os trabalhos são em fábricas, e ele colocou currículos em todos os lugares, só que o perfil dele não é perfil de fábrica, então as fábricas nunca chamaram ele para trabalhar, e a gente passou ali meses muito apertados. A igreja pagava o nosso aluguel, mas era muito apertado, com 3 crianças. A casa que a gente morava era uma casa desconfortável, era uma casa quente. Eu não sei porquê, mas era uma casa que ficava cheia de moscas. Eu mostrei várias vezes nos vlogs. Foram momentos assim de amadurecimento espiritual, eu creio nisso, sabe? Eu olho assim para tudo que a gente viveu e eu agradeço a Deus porque Ele nos deu estrutura para viver aquilo. Passamos por momentos muito difíceis. No final, quando a gente decidiu vir embora, a gente entrou numa campanha de oração, eu e o Isaías, no final do ano, né, do ano passado. Começamos a orar e perguntamos assim: Senhor, se for pra gente ficar aqui, o Senhor fala conosco. Se não for, Senhor, que o Senhor nos dê força para ir embora. Porque a gente não tinha mais nada. Só era nós, nossos filhos e o nosso transporte, né? Que era o nosso carro. Então nós íamos embora para Fortaleza, sem nada. E quando chegamos aqui, moramos na casa dos meus pais por 15 dias. Ficamos lá, todos nós dormimos na sala, os nossos móveis num canto da casa. E naquele período foi muito difícil para mim, né, que sou dona de casa, que tenho o costume de cuidar da minha casa, de fazer minha comida, de cuidar das roupas, das coisas, ver os meus móveis ali naquele canto cheio de poeira e dormir numa sala sem privacidade com os meus filhos, com meu marido, né? Você tá com seu esposo ali numa sala, passamos 15 dias naquela situação, né? E então, o meu pai, né, que é o pastor, decidiu, ele falou pra gente que pagaria o nosso aluguel, né? Eu vou pagar o aluguel de vocês, procura uma casa de 300 reais que eu vou pagar o aluguel. E era responsabilidade dele, porque ele tinha nos levado pro Horizonte. A gente foi pro Horizonte porque ele disse que lá era bom, né? E como pai, eu acreditei. Não, meu pai tá mandando a gente pra lá, com certeza vai ser bom. E não foi nada bom, né? Então, ele não agiu de boa vontade quando pagou meu aluguel. Era responsabilidade dele. Nós já nem estávamos lá como filhos, era como missionários, né? A igreja, ela nos levou com a nossa família. Então, quando deu tudo errado, quando a gente saiu de lá às pressas, né? O nosso aluguel era o mínimo que ele poderia fazer por nós.
Não estou sendo ingrata, tá? Aqui nesse momento eu tô falando realmente o que aconteceu. Estou até resumindo o que aconteceu. E o meu esposo começou a procurar casa, eu comecei a procurávamos em todos os lugares e não tinha casa para alugar de R$ 350. E até que nós encontramos uma casa, que foi a que nós mudamos. Era uma casa simples, mas foi onde nós recomeçamos. A casa era 450. Eu não lembro agora se foi 400 ou 450. E nesse período, nesse processo, né, nesse momento de dor, eu lembro que o Isaías, meu esposo, pediu pro meu pai para ele nos ceder um quarto, né? Lá onde nós morávamos, antes, quando nós casamos, ainda está lá. É um quarto vizinho à casa da minha avó. E a gente pediu esse quarto para ele nos emprestar, pra gente recomeçar. Porque a gente não queria ser um fardo, né, nas costas dele ter que pagar nosso aluguel e todo mês ter aquela situação de pagar aluguel e tudo. E ele disse que não vou emprestar pra vocês, não. Eu pago o aluguel, vocês vivem a vida de vocês e eu não vou me desfazer do quarto, não. Porque é dele, né? Então a gente foi morar naquela casa de aluguel, moramos lá por 3 meses, eu acho. Nós mudamos. Foi tudo nesse ano, tem vários vlogs aqui no canal. Eu tô contando isso pra você porque vai chegar na parte boa. E eu não sei qual é a tua situação hoje, mas eu quero te dizer que mesmo que você erre, mesmo que você caia, Deus, ele continua sendo Deus. E quando todas as tuas expectativas terminarem, Deus vai agir na tua vida. E a gente foi morar naquela casa de aluguel. Eu fiquei muito fragilizada, eu fiquei muito, muito triste. O meu esposo ficou revoltado, porque ele passou por muita situação difícil lá no Horizonte. E quando nós chegamos, nós não tivemos nenhum apoio emocional, nós não tivemos nenhuma mensagem de ânimo como pastor. A gente ficou sozinho. E ele ficou muito revoltado, o Isaías. Ainda está um processo, né? Ele fala muito que não quer mais estar dentro de uma igreja, porque se sentiu sozinho quando precisou. Não é fácil, gente, você ir para uma cidade cheio de expectativa. Quem conhece o Isaías sabe que ele é muito criativo, muito cuidadoso. Ele foi vários dias lá pro Horizonte, lá ainda morando no Maranguape, pintou todo o ponto que era a igreja, fez a parede de gesso, deixou aquela igreja com estrutura, arrumou o som, organizou tudo. Íamos para os cultos com muita alegria e as pessoas elas já estavam decididas a não ficar com a gente. Então a gente não teve culpa, sabe, daquela igreja. Aquela igreja já não existia, na verdade. As pessoas já estavam fragilizadas também de outros líderes que tinham passado e tinham enganado as pessoas. Então eu também não culpo ninguém, sabe? Os irmãos, eles sofreram também durante aquele período, aquele processo. E quando nós chegamos aqui, né, fomos morar lá na casa de aluguel, o pensamento do Isaías era só se ver livre daquele aluguel. Ele ficava muito aflito no dia de receber o dinheiro, porque um homem que tem mulher, que tem filhos, ele não quer depender do outro, né? Ele quer ter o seu trabalho, ele quer pagar suas contas, ele quer ter suas responsabilidades. E ele colocava muitos currículos, o Isaías, e ninguém chamava. E assim, era muito triste, sabe? A gente tá passando por aquela situação e não saber o que fazer, não saber como seria o nosso amanhã. E eu me apegava muito a Deus, já que ele estava assim, afastado, né? Ele não queria conversa sobre Deus. Ele passou por esse momento de não quero conversa não. Ore só, eu não tô mais nem aí pra isso. Porque a gente se sentiu abandonado, né? A casa alagou 2 vezes, foi no período da chuva, durante esse começo de ano. E as crianças ali no meio daquela lama, aparecia muito sapo, era muita muriçoca.
A casa só tinha um quarto. Nós colocamos nossos filhos para dormir no quarto, porque era muito frio à noite. Então nós fomos dormir na sala. Minha amiga, foi tanta aflição. Esse ano começou de forma tão doida, que eu não imaginava que esse ano ia terminar de forma tão especial. É por isso que eu tô compartilhando com você. Você tá aqui agora até o minuto 15, né, desse vídeo. Deus, ele muda o nosso cativeiro, Deus muda a nossa situação. Quem é que diria que Deus faria o que ele tem feito por nós? Eu lá no Instagram compartilhando, sempre sorrindo, mas o nosso coração triste, angustiado. Deus estava no controle, Deus sempre está no controle. E o tempo passando e ele colocando currículo e ninguém chamava, colocava, ligava, ia atrás. E o tempo passando e nada acontecia. Nada acontecia. Chegou o meio do mês, meio do ano, né, que foi o mês de junho. A pandemia, que loucura. As crianças em casa, não tinha escola. O Luiz está lá fora fazendo uma berra grande. Eu sei, minha amiga, que chegou o mês de junho. E esse apartamento aqui tinha sido vendido pra minha sogra e pro meu cunhado, né? Só que nunca tinha sido tirado do meu nome. E o Isaías começou a dizer assim: eu vou falar com meu irmão, Karine. Ele desesperado, ele tava realmente desesperado. Ele disse assim: Karine, eu vou falar com meu irmão, a gente precisa sair desse lugar. Eu não aguento mais morar aqui. Eu não aguento mais ter que pedir o dinheiro do teu pai para pagar o aluguel. Eu não consegui emprego. A gente perdeu tudo. Amiga, meu esposo ficou em desespero. O Isaías ficou em desespero, e chorava e reclamava. E eu ficava: meu Deus, tem misericórdia, me dá sabedoria. Assim, bem no processo, sabe, dessa situação grande, um dia eu peguei e gravei um vídeo da minha geladeira vazia, brincando mesmo, porque nesse período todo eu chorava de madrugada, eu chorava sozinha, eu e Deus. Eu esperava todo mundo ir dormir e eu sentava na mesa, que tinha na cozinha, assim, tinha uma mesa, eu ficava entre a porta do quarto e entre a sala. E eu ficava ali sentada e escrevendo e chorando. Eu passava a madrugada chorando, bem baixinho, que era para ninguém ouvir. E eu disse: Senhor, você tá no controle. Eu agradecia, sabe? Eu agradecia porque Deus tinha nos trazido do horizonte. Porque o que a gente viveu no horizonte foi muito ruim, foi muito ruim. E só de eu estar num cantinho, eu já agradeci a Deus. E eu sei que eu gravei um vídeo da geladeira. Eu gravei o vídeo da geladeira vazia, porque realmente estava vazia, não tinha o que comer, não tinha nada pra gente alimentar os nossos filhos naquele dia. E aquele vídeo, ele viralizou, várias pessoas nos abençoaram, várias pessoas cuidaram de nós, pessoas de outros estados. Naquele dia entrou na nossa conta mais de 3 mil reais. A gente fez assim uma feira grande. E naquele mesmo processo, naquele mesmo momento, foi quando meu esposo entrou em contato com o irmão dele e conversou com ele: olha, eu preciso do meu apartamento, eu vou comprar de volta, me ajuda. E ele pediu, né? Brigaram os dois porque não entravam em acordo, e eu orando, várias amigas orando também. Agradeço muito a você que orou por nós. Eu não passei por isso sozinha, eu sei que tinha muitas amigas do meu lado. E a gente conseguiu negociar com ele. Tínhamos o nosso carro, vendemos o nosso carro. Tem um vídeo aqui no canal onde a gente conta o que aconteceu. Muito abalados, mas muito gratos, porque Deus tinha nos dado de volta o apartamento. E aquele dinheiro, aqueles 3 mil reais, eles foram usados aqui dentro, sabe? No momento eu não falei pra você, mas a gente comprou as grades, só as grades do nosso apartamento todinho foi daquele dinheiro. Foi 600 reais à vista. Deus abençoou, Deus providenciou pessoas que nos abençoaram. E esse dinheiro foi usado aqui dentro. A gente comprou tinta. A gente não tinha dinheiro nem para comprar tinta. E naquele momento Deus abençoou. E a gente pintou o apartamento, colocamos as grades, que era questão de segurança para os nossos filhos. E a gente nunca tinha conseguido colocar na época que nós moramos aqui. E a gente conseguiu voltar para o apartamento. Meu esposo ainda desempregado,
mas já estávamos no nosso cantinho, já estávamos muito gratos ao Senhor pelo milagre. E com uma semana que a gente estava morando aqui, o meu esposo foi chamado para trabalhar. Uma semana. Deu tempo só ele pintar e arrumar os móveis. E ele começou a trabalhar. E nesse processo, Deus tem restituído, sabe? A gente tá morando aqui desde junho, no nosso apartamento. Desde junho. Deus nos deu nossa televisão. Nós compramos nossa televisão à vista. Meu esposo trabalhando, né? Recebendo salário todos os meses. A gente já comprou nossa TV. Compramos a cama do Luigi. Compramos sanduicheira. Compramos nossa cama. Compramos o que mais? Eu fiz uma lista esses dias de tudo que nós compramos. E assim, eu vejo o cuidado de Deus, sabe? Um ano que começou de forma louca, termina de forma milagrosa. O ano da pandemia foi o ano que Deus nos restituiu. E eu não vou contar nesse vídeo, mas Deus restituiu por completo. Faltava uma coisinha que era algo que a gente chorou muito para conseguir. E Deus nos abençoou. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo pra você, porque Deus completou a obra. Uma coisa que fazia muito tempo que eu sonhava era um varal de chão. E nessa época, nesse momento de correria, de restituição, Deus me deu um varal de chão. Deus me deu uma mesa com cadeiras do jeito que eu sonhava. Deus usou amigas que me deram prato, me deram xícara, panela rosa. Tem tudo aqui no canal. Eu tô compartilhando com você, assim, um geral. Fiz aqui um geral. Eu acho que tomara que eu não tenha esquecido nada. Tá aqui. Um dia eu vou contar tudo. É porque o meu celular não suporta os detalhes, né? É muita coisa pra contar. O outro vídeo que eu fiz deu 25 minutos, mas ele ficava cortando, porque o celular não tinha memória. Então eu acredito que eu consegui resumir, assim. Tenho raiva de alguém? Tenho não tenho raiva de ninguém, não. O bem que tentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Eu lembro de José, sabe? Que José foi jogado numa cisterna. José foi esquecido pelos seus irmãos. José foi vendido. José foi para outro lugar, sofreu, virou escravo. Foi acusado. E no final, Deus cuidou o tempo todo. No final não, o tempo todo Deus deu livramento. E é isso que eu vejo, em tudo eu vejo o livramento. Lá no Maranguape, Deus nos deu livramento. Lá no Horizonte, Deus nos deu livramento. Lá na casinha, Deus nos deu livramento. E Deus tem cuidado de nós até aqui. Eu finalizo esse vídeo hoje, no final do ano, dia 23 de dezembro de 2020, falando pra você que Deus, Ele faz milagres ainda hoje. Eu não sei como tá a tua vida, não sei como tá a tua casa, eu não sei como tá as tuas finanças, não sei como tá a tua saúde, mas eu quero te dizer que Deus já vai, viu? Eu quero te dizer que Deus faz milagre. Então, depois de tudo que você ouviu aqui, acredite, tá bom? Acredite que por mais que alguém te... Vou abrir a porta pra ele. Por mais que alguém te deixe de lado. Já vou, rapaz! Por mais que alguém não te dê aquela palavra que você precisa. Pera, meu amor. Oi! Deus fará o milagre que você precisa, tá bom? Pera aí, viu? Vai entrar, viu? Pera aí, deixa eu finalizar aqui. Vamos lá, né? Então eu vou finalizar aqui, viu? Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Compartilha esse vídeo com alguém, para que alguém ouça esse testemunho e também seja fortalecido, tá bom? Cuida!